Novamente, iniciando, certo? O penúltimo prólogo de jogador da campanha, descrevendo um pouco melhor do mundo. É um lugar repleto de criaturas únicas e diferentes, tomadas pelo caos, criadas justamente ali para combater e dizimar o universo, principalmente as legiões do imperador. É um mundo tomado de uma carga psíquica gigantesca, onde você e outras legiões estão inseridas. Você faz parte de um grupo com 5 Blood Angels ao todo, em uma missão incomum para o seu tipo, mas que agora se faz necessária por falta de opções. Não há outros Space Marines disponíveis que teriam essa função melhor executada. Dito isso, o mundo repleto, né, dessas criaturas parece que por onde você olha tem diferentes Pink e Blue Horrors e lutando sempre com Space Marines, então tá um ambiente bem caótico e uma cena meio desgastante. Vocês já estão nesse combate há dias, há tempo suficiente para o corpo e mente de vocês começar a se degradar, principalmente a mente, já que o corpo dos Space Marines é o principal, né, o método mais treinado para que eles tenham essa resiliência. Dito isso, conforme você e os outros Space Marines que vão embarcar nessa pequena trajetória, entre muitas aspas, furtiva, uma apresentaçãozinha do seu personagem, por favor. É claro, é claro. O Crivor, ele, obviamente, ele é um homem de mais ou menos 2,40 m, 2,50 m. Ele é até um pouco abaixo da média dos outros Space Marines, mas em quesito de músculo, ele é um cara, ele tem bastante ombro, ele é bastante largo na parte de cima, e por conta de estar rolando muita batalha e alguns combates constantes há dias, muitas partes da própria armadura dele ele acabou meio que remontando ali para realmente só continuar com o combate e continuar servindo o imperador. Ele, obviamente, ele é um cara bastante centrado na missão, mas ele tá bastante surrado em quesito de sujeira ou aparência realmente. Certo. Você e os outros 4 Blood Angels estão em uma busca, um alvo o qual vocês têm. Uma missão, entre aspas, furtiva. Vocês sabem que nesse caso, mesmo sendo o que vocês são melhores em fazer, uma abordagem direta, um confronto direto, não é o ideal. Então, em meio a todas aquelas rochas voadoras e todos aqueles cenários destruídos, vocês começam a caminhar tentando se esgueirar naquela escuridão. Até que em determinado momento, um dos homens que está com você, você reconhece pela armadura. É um homem chamado Boris, ele serviu com você e também se tornou um Space Marine mais ou menos no mesmo período que você, apesar de ser um pouco mais velho. Ele já tem ali aproximadamente 65, 70 anos de idade. Você não sabe exatamente quanto que ele tem de idade, mas dá pra ver, né, pelos broches dele que pelo menos essa idade ele tem. Ele coloca a mão no seu ombro assim por um momento, observando ao redor. Ele se aproxima um pouco. Irmão, eu estou pressentindo algo estranho no ambiente. Está tudo tão quieto já fazem alguns minutos. Alguma coisa aconteceu, será? Você vê que ele Eu, parece armado assim, olhando para os lados. eu também olho para os lados enquanto ele fala isso. É estranho demais pensar que eu escutaria uma calmaria aqui. Isso é quase impossível. Vamos ficar mais atentos ainda. Isso não parece bom. Nem um pouco. Bom, Tenho medo de pensar que essas criaturas já possam estar nos observando. é bem possível. É bem possível. Se esse for o caso, teremos problemas. Sei que não somos tão capazes para isso quanto deveríamos. Só para deixar claro, eu vou botar a imagenzinha dele na transmissão e vou te mandar também. Uhum. Vocês continuam o caminho por mais um tempo.
escolhendo ali as melhores vias, né, e os melhores lugares para isso. Até que em determinado momento, novamente ele faz uma expressão assim, erguendo um pouco as duas mãos para que o restante de vocês se agache. Ele já parece ser o mais experiente ali, né, justamente entre vocês, mesmo tendo pouco tempo de serviço, justamente. Ele aponta assim numa direção bem à frente. Ali, tomem cuidado. Estou vendo um deles. Logo ali embaixo da rocha. E conforme você começa a se esgueirar e olhar ali junto aos outros, vocês veem um Blue Horror. Está familiarizado com essa criatura? Em quesito de aparência, sim. Certo. Ele é bem alto em comparação aos outros. Dá pra ver que, diferente dos outros, ele parece ter talvez sofrido algum tipo de mutação. É comum que eles tenham 4 braços, mas essa criatura tem 5. Um que tá na nuca, assim, bem atrás da cabeça. Parece que ela tá se alimentando. Dá pra ver que ela soca alguma coisa com raiva, assim. E ela parece estar comendo alguma coisa. Dá pra ver uma pilha de sangue, assim, no chão. E logo à frente dela, mesmo ali o ambiente estando meio escuro, né, tá aquelas luzes roxas da mente psíquica, mas dá pra ver bem de leve algum tipo de armadura, assim. Outro irmão, assim, até se levanta um pouco exaltado, olhando pra vocês. Temos que ver quem é, de quem aquele corpo pertenceu. Temos que resgatar a armadura e o nome dele. Vocês não acham que aquele Blue Horror está meio estranho? Ele parece ser muito maior do que a média. Isso não é coisa que a gente deva se importar agora. Mestre, eu sei que Blue Horrors ou Pink Horrors, eles acabam se agrupando ou isso é algo que não acontece normalmente? Bom, vocês estão justamente nesse mundo, nesse combate, então você sabe que sim. Tanto que Pink Horrors geram, né, Blue Horrors, tanto que Blue eles Horrors. geralmente, né, ficam ali em conjunto. É raro você ver um sozinho, talvez os outros tenham morrido, tenham se afastado, alguma coisa não está exatamente tão certa, sabe? Tá. Eu quero, tipo assim, ir meio atento pra ver se não tem. Tu disse que tem, tipo, pilhas de corpos, né? Tem um corpo apenas que é na Ah, frente um dele. corpo apenas. Isso, Ah, mas tá. assim, óbvio que olhando no horizonte você vê outros corpos, né, de outras criaturas e tal. Tem crateras ou é tipo um lugar meio plano, vamos dizer Tem assim? várias crateras, fissuras, aquelas rochas que voam, quebradas, assim. Então o ambiente tá bem difícil de se locomover ali também. Tá, eu vou meio que um pouco. Não sei se eu consigo, né? Tipo, um pouco mais no meio, talvez um pouco mais pra trás. E atento meio que olhando pros lados pra essas crateras que meio que tem no local pra ver se. Eu não sei se Pink Horrors ou Blue Horrors tipo, são muito inteligentes, mas se eles estiverem preparando uma emboscada, eu quero pelo menos estar preparado pra ver. Ok, então faça pra mim um teste de segurança mais furtividade. Segurança mais furtividade. Exatamente. Eu sou um cara que não tem furtividade nem segurança. Como é em conjunto, né, porque vocês estão em legião, pode considerar um bônus de mais 3. Ok? E não é São dois uma, D20s, né? Ah, não, um um D20, né? D20, precisamente. Como não é, né, corriqueiro que a sua legião tenha. Oh, ótimo resultado. Mas como não é 18. muito corriqueiro que a sua legião tenha furtividade, né, É. mesmo assim não é muito válido. Mas enfim. Vocês se aproximam, a criatura parece estar bem concentrada ali, devorando o que quer que seja, então não dá pra ver exatamente vocês, né? Apesar dela ter um braço na nuca, não é um olho, né? Então fazer o quê? E Uhum. conforme vocês se aproximam e você olha ao redor, você vê uma coisa muito estranha, ao qual você se sente até um pouco tenso, talvez. É a primeira vez que você vê isso. Você sabe que os Pink Horrors, eles geram os Blue Horrors, né? Mas eventualmente eles acabam morrendo ali e tal. É a primeira vez que você vê o que seria mais próximo de um feto, de um Blue Horror. Bem à frente, assim, daquele que tem o braço na nuca, você vê um pequeno Blue Horror, bem pequeno, assim, de aproximadamente uns 35 centímetros, brincando, socando o chão, sabe? Dá pra ver que ele parece um tipo único. É o tipo de coisa que outras legiões adorariam ter em mãos.
Isso em quesito de pesquisa? Exatamente. Você que já entrou ali, que tá num mundo onde centenas dessas criaturas existem, você nunca viu isso. E nunca ouviu falar sobre isso. Tá. Isso, tipo, isso é a gente se aproximando, a gente consegue ver isso. Sim, você vê isso bem à frente, dá pra ver de uma forma segura, não parece ter nenhum outro ao redor. Tá, eu meio que eu olho pro. Como é que é o nome do rapaz mesmo? Boris, O Boris. Eu olho pro Boris assim. Isso não falando, né? Tipo, só comunicando em quesito de gesto, né? certo? Olho pra ele assim, olho pra criatura. Tipo, meio que. Não sei como é que eu posso me expressar em quesito de dúvida, né? Mas, tipo assim, eu só meio que faço um sinal assim de mata ou não mata, basicamente. Ele dá uma olhada assim pra vocês, olha pra frente. Nós temos uma missão, mas querendo ou não, isso parece bem interessante. Eu tenho um colega que ia adorar mexer com aquela criatura. Eu meio que concordo com a cabeça, assim, afirmando o que é pra fazer. E você vê outro mais à frente, assim, ele já é mais inexperiente, assim. Ele é um cara que se formou muito cedo, tanto é que ele tem 40 anos apenas, o que é incomum, né? Ele é, de certa forma, o mais prodígio de vocês. Ele dá Uhum. alguns passos pra frente, assim, fala com uma voz bem mais franzina. Eu acho que a gente pode matá-lo e vender a criatura. Esse lugar, quando a gente sair daqui, eu vou querer levar um troféu pra casa. E eu acho que essa coisa é o nosso troféu. Troféu? Troféu é a gente tá aqui honrando ao imperador. Aquilo ali é pesquisa. É Não podemos claro. fazer esse tipo de coisa. E que troféu melhor do que dar uma nova arma para o Império, idiota? A gente não tem nada a ver com pesquisa. A gente vai entregar nas mãos certas e terminar o Exato. trabalho. Exatamente. Mas nós vamos entregar. Eu olho pro Boris assim, depois olho pra ele de novo. Certo, nós vamos fazer isso. Você vê ele começando a se levantar e começando a se aproximar, sabe? Tipo assim, completamente, de certa forma, imprudente, sabe? É óbvio que é costume da legião de vocês, né, ser um pouco mais essa coisa de combate direto e tal, mas você sabe que Uhum. não é muito bem o intuito da missão, sabe? Ele Tá, parece fazer assim, essa aproximação direta, sabe? tá. Tipo assim, eu quero não segurar ele, mas eu quero meio que botar a mão nas costas dele pra meio que. Tipo assim, ele olhar pra mim e chamar a atenção dele, basicamente. Ele se vira assim na sua direção. O que foi? Não seja imprudente. Se tem um Blue Aura, existe a possibilidade de ter mais aqui. Ele dá uma olhada assim ao redor. Então temos que aproveitar o tempo que temos, antes que mais deles surjam. Só não seja imprudente. Vamos juntos. Ele parece concordar e começar a seguir junto com vocês. E eu vou me Então, aproximando. começar a acontecer aquele cerco, né? Vocês começam a se envolver ao redor daquela criatura em si, justamente. E realmente você não vê nenhuma além daquelas duas criaturas. Porém, em um momento específico, aquele pequenino parece se virar na direção de vocês. Ele não parece falar, não parece talvez até entender o que está acontecendo. Não dá pra dizer sequer se é uma criatura racional, sabe? Mas ela parece olhar fixamente assim para vocês e parece abrir um certo sorriso, como se risse de alguma coisa, sabe? Como talvez uma criança mesmo rindo de uma nova descoberta, né? Se você quiser fazer um teste de empatia com criaturas, ou melhor, de zoologia no caso, perdão, esqueci que atualizou. De zoologia. Zoologia. Isso é a nova empatia com animais, né? Com Exato, criaturas. exato. Tá, eu não tenho, então vai ter que ser um dado só. Você quer fazer em conjunto? Ah, tá, já Eu foi. tirei Ok, 18. ok. Caralho, Cara, tô só no 18. você sabe que apesar de ter esse comportamento meio animalesco, parece que ele tá servindo pra disfarçar algo, sabe? Você nota que essa criaturinha rindo, assim, parece estar propositalmente agindo como uma criança, sabe? Como se quisesse, de certa forma, passar uma segurança pra você, sabe? Tá, tá. Quando eu percebo isso, tá ligado? O Blower maior, Ele como é que ele tá tá? completamente, Distraído digamos, comendo. distraído com ali aquela figura. E, aliás, quando você se aproxima,
você vê uma armadura esverdeada. Um outro Isso. Space Marine, mas uma armadura mais esverdeada. É um verde bem escuro, assim. E se você quiser identificar, né, logo de cara qual que é, você pode fazer um teste de acadêmicos. Isso porque ela tá já bem danificada e tal. Então eu não sei exatamente qual que é. Tá. Acadêmicos. Tá, não Se sei você dizer. souber, tá? Você pessoa Ah, não. mesmo. Eu, pessoa, sei. Ah, então você sabe, então. Tá, então. Eu sei que é do Salamanders. Não, não parece Não um é? salamandra. Hum, então eu vou rodar, então. Ok. Ai, 5. Ok, então realmente assim, de olho, você realmente identifica como talvez um salamander ou como talvez outra legião, mas você não sabe a princípio, assim, só de olhar. Tá. Quando eu percebo isso, tipo assim, de ver aquela criatura que parece estar meio que disfarçando, meio que, entre aspas, ser uma criança, eu quero continuar naquela mentalidade, tipo assim, se ela percebeu a gente, eu. Pá, eu quero meio que falar pro cara que tá mais perto de mim, não sei se é o Boris ou vai ser o cara, o novato, né? Eu falo, primeira chance, mata a criatura. E tipo assim, quando eu falo isso, eu meio que. Não que eu me viro de costa, basicamente. Não de costa, mas tipo assim, meio que dou uma virada no corpo pra meio que prestar atenção, talvez tentar entender o que ela tá tentando, vamos dizer assim, chamar atenção, sabe? Uhum. Por que ela tá querendo chamar atenção? O que ela tá tentando esconder de certa forma? Aí, a esse ponto, já é algo que você não consegue dizer com aquele resultado. É, então. Tá, mas eu fico meio, Uhum. meio Quando, atento assim, mas eu vou me aproximar. quando você fala para matar primeiro a criatura, você escuta um pouco baixo de outro desses Space Marines. Esse é a primeira vez que vocês fazem uma missão junto. Dá pra dizer que essa encruzilhada furtiva é o primeiro momento que vocês estão juntos. Você sequer sabe nome, nada desse sentido. A voz dele é um pouco grossa, assim, mas ele, pelos broches, ele não é muito experiente, não é muito velho também. Sabe? Qual das duas criaturas devemos matar primeiro? A maior ou a menor? Eu meio que me aproximo dele. A criatura menor parece ser bem mais inteligente. A maior nem percebeu a gente. Mas o problema é eles querem a pesquisa. Mestre, de alguma forma eu sei que, eu não sei, eu como pessoa não sei, mas é possível Blue Horrors ou Pink Horrors terem poderes psíquicos ou algo do tipo, ou manipular o caos de certa Isso é maneira? um conhecimento geral. Você sabe que todas as nações, todas as criaturas têm chance de nascerem com esses poderes psíquicos. Isso englobando todas as raças de Warhammer no geral, tanto Tá. do caos quanto do lado do imperador, sabe? Então, isso é um evento que acontece inclusive com Space Marines. Alguns já Uhum. nascem com poderes psíquicos, Você tá ligado. outros, enfim, já têm essas possibilidades a mais. Tá. Eu meio que eu me viro pra esse cara, né? Continuando falando. Tenho medo do menor ser um Psyker ou algo do tipo. Pelo Aquela jeito que ele age. pequena criatura? Ele não é um feto ou algo do tipo. É um menor tentando passar isso. Acho que estamos a uma distância boa. Você vê ele se virando assim para os outros, né? Porque formou uma espécie de círculo, assim, semicírculo. Ele dá um aceno e todos começam ali a mirar, né, nessas respectivas criaturas. Uhum. Tá, eu Bom, quero em qual delas que você quer mirar? É meio difícil, né, de não matarem, porque são 5 Space Marines, né, Uhum. disparando ali contra um Blue Horror, né? Mas tudo bem, vambora. Cara, eu vou continuar nessa minha mente que a menor é um risco, então eu vou mirar nela. Ok. Então, todos vão, né? Isso, obviamente, vamos ver, né? Se ela morrer antes, então eles só mudam o alvo. Tá. Ok? O primeiro erra um disparo, o segundo acerta. Ok. Cara, pode rodar um teste de arma de fogo pra mim.
com certeza. Tenho mais 6 no teste. Tirei 13. Ok. Você dispara na pequena criatura. Você não foi o primeiro, né? O primeiro disparo foi daquele mais jovem, mas ele também erra. Ele erra, logo em seguida você erra o disparo. A criaturinha olha pra vocês. O outro Blue Horror maior parece se alertar. Ele se levanta e se vira assim na direção de vocês. E quando a criaturinha se vira, dá pra ver que ela começa a brilhar em um tom azul. Mas de repente 3 outros disparos acabam atingindo ela e ela morre. Mas talvez você estivesse certo. Dá pra ver que ela explode em uma espécie de energia azulada que empurra as rochas que estavam voando ao redor bem pra longe, sabe? Você não sabe exatamente como que seria o ataque dessa criatura, mas dá pra ver que ela ia causar um dano considerável se atingisse vocês de alguma forma, sabe? Logo em seguida, um outro disparo pega naquele Blue Horror maior, mas não parece ser o suficiente para eliminar essa criatura. Dá pra ver que o Blue Horror corre na direção daquele pequenino, ele faz menção de olhar para o corpo, mas vê que não existe nada e você vê um processo completamente novo. Parece que o pequenino não era uma mutação, parece que esse maior é. Dá pra ver que ele vomita uma daquelas pequenas criaturinhas de novo. Outra, semelhante, realmente pequeno, como um pequeno feto. Ele segura ela com o braço maior que fica atrás da nuca e parece impulsionar para como se quisesse arremessar essa pequena criatura em vocês. Mas essa, né, foi a rodada dela, então ela vai tomar 5 chumbos no rosto, certo? O que é bem difícil de se esquivar, né? Então pode realizar outra arma de fogo. Lembrando que se você quiser dar um tiro não letal, é possível, né? Você só desmaiar a criatura se der dano negativo. Quando eu vi ela meio que vomitando, ela tá segurando a criatura com essa outra mão que tá em cima, né? Sim. Tá, eu vou ser um pouco mais específico. Eu quero dar um tiro no bebê que ela tá segurando pra ver se, tipo, acontece a mesma coisa dele explodir e nesse processo meio que explodir a mão da criatura. Então, pela explosão, você sabe que talvez aí vocês percam a amostra. Ah, tá. Então eu vou mirar na criatura mesmo, então. Ok. Deixa eu rodar aqui. Não tem nem como. Rolaram 3 críticos aqui, então dá pra ver que o bicho é só fuzilado completamente, né? Vocês fazem isso de uma forma até surpreendentemente silenciosa, apesar dos disparos, de uma forma limpa, dá pra ver que ela cai no chão completamente. E você vê uma coisa que é uma tecnologia que você desconhecia. O Boris, que é aquele que falou que conhecia alguém que pudesse lidar com essas criaturas, ele começa a se aproximar do corpo e ele coloca um dispositivo metálico redondo em cima do corpo. E dá pra ver uma malha metálica ficando em volta dele, como se fosse aquelas redes de pesca grandes, Ah, sabe? sim. Uhum. Metálica, assim, prendendo a criatura, acorrentando ela mesmo, sabe? E conforme esse processo acontece, ele segura ela assim e literalmente acopla essa estrutura metálica nas costas dele. E aquela criatura fica presa nas costas dele. Ok, tá. Quando isso acontece, eu meio que dou uma averiguada na área, porque obviamente a gente deu tiro, não tenho medo de mais criaturas chegarem. Mas, segundamente, eu vou direto no Space Marine para tentar identificar quem ele é, o que ele é. Ok. Você se aproxima, observa o corpo, né? Justamente é um pouco difícil de identificá-la, justamente porque você falhou da outra vez, mas olhando um pouco mais assim, você consegue identificar que se trata de um Dark Angel. Tá. Ele parecia estar levando algum tipo de tomo, aqueles. É mais uma espécie de Kindle, né? Tecnológico, assim, metálico. Só que ele parece estar completamente quebrado, sabe? Parece que uma energia psíquica atingiu aquilo e ficou irreparável. Identificando do jeito que a criatura explodiu aquela hora, dá pra saber que ele morreu pra essa criatura? Provavelmente. A armadura está totalmente danificada, os membros parecem estar expostos e normalmente, tipo assim, uma criatura não consegue fazer isso, sabe, numa armadura desse jeito, sabe? Tá. Eu meio que olho pro Boris, assim, depois que ele acoplou a criatura. E agora, senhor? Enviamos
Alguma Ele coisa não do é Space Marine? comandante, tá? Ele tem o Ah, ele mesmo não. cargo que você. Ele só é um pouco Ah, mais velho e experiente mesmo. ah, tá. Tá. Eu meio que olho pra ele, então eu. Boris, como eu? Vamos identificar quem ele era. Vamos pegar uma amostra do sangue. Já deve ser o suficiente. Tá. Mandamos alguém para recolher o corpo? No meio de todo esse caos, isso vai ser impossível. Deixamos aí e prestamos homenagens depois. Perfeito. Temos uma coisa mais importante para fazer agora. É claro. Ele começa a caminhar de novo, né, seguindo aquela mesma direção que vocês estavam seguindo. Uhum. Passa ali por Tá. volta de umas 3 horas de caminhada. Dá pra ver várias outras criaturas no percurso, mas de alguma forma vocês conseguem se esconder em meio a tudo aquilo. Até que em determinado momento, uma clareira enorme surge, sabe? Um espaço branco, limpo, com uma espécie de uma sequência de rochas, daquelas que flutuam quase desenhadas, sabe? Meio simétricas, assim, de uma forma arquiteturada, de certa forma. E conforme vocês observam, você sente uma mão no seu ombro te impedindo de andar, e você vê que os outros também foram impedidos assim de andar, e aquela figura que estava mais cedo, que, né, você não conhece tanto, fala assim, uma voz meio baixa: eu estou vendo a 8 quilômetros para frente. Logo após esse desfiladeiro de rochas. Meu Deus, é enorme. E você vê ele colocando assim sobre o seu peito uma espécie de um binóculo, assim, sabe? Desculpa, ele tava olhando com um binóculo Ele essa estava criatura. olhando com esse objeto, sabe? Parecia estar Tá. atento. Eu pego e vou Quando você verificar. olha ao longe, né, você já ouviu falar dessas criaturas e já viu muitas citações em livros, né, em outros ambientes, mas é a primeira vez que você vê um mais cara a cara mesmo, sabe? Você vê um enorme pássaro com duas cabeças, um cajado gigantesco, duas asas enormes e o corpo azulado, rocheado mesmo. Essa criatura gigantesca assim, ela deve ter por volta de uns 8 para 9 metros de altura, parece entretida com alguma coisa. E dá para ver toda uma estrutura psíquica ao redor dela, dá para ver realmente a warp acontecendo assim ao redor dela. E os outros, né, Space Marines parecem, Imagino que seja a primeira vez que eu esteja nessa situação, né? com certeza. Qual, eu, qual que é o cheiro desse local? Tipo assim, tem um cheiro muito específico ou é só mixangue, destruição? O cheiro, cara, são rochas e minerais poderosos. Então, talvez cheiro de enxofre, de minerais de carvão, sabe? Aquele cheiro de pedra fina, sabe? Sim. Tá. Meio que eu vejo aquela criatura, né? Eu entrego pros outros, caso eles não tenham pra ver. E eu até me olho meio assustado, assim, não assustado, né? Mas, tipo assim, eu olho meio que pro pessoal, assim, meio que. É aquilo que a gente tem que enfrentar? E pelo que parece é bem maior do que pensávamos. Seja lá o Yeah. que quer que seja, aquilo é uma ameaça muito grande para o Império. Isso vai ser interessante. Difícil, mas de certa forma interessante. É claro. Mas em algumas horas aquilo vai estar afundado debaixo da terra. Eu meio que pro pessoal, assim. Espero que todos estejam prontos, porque eu estou. Todos eles parecem confirmar e ficar um pouco animados, sabe? Já faz muito tempo que vocês não entram em um combate direto, então todo mundo já estava ficando mais ansioso, mais nervoso. E eu vou, né, justamente mandar a imagenzinha da criatura aí na live, se você quiser dar uma olhada. Tô olhando aqui. Além disso, vocês olham ao redor em um raio de quilômetros. É a primeira vez que vocês não veem aquele exército de Blue e Pink Orro, sabe? Vocês não veem nenhuma outra criatura além dessa.
É bem estranho isso, sabe? Isso é bem estranho. Uhum. Mas Tá. dá pra ver que os outros Space Marines já vão se aproximando meio que de peito aberto. Eu meio que vou indo também de peito bastante aberto. Mas tu disse que ela parece mexer um pouco com a Warp, né? Em que sentido? Tipo, ela parece. Você consegue ver literalmente a manipulação psíquica ao redor dela. Feixes de luz brilhantes, aquela estrutura roxa sobre o céu, muitas daquelas rochas voadoras ao redor dela. Então dá pra ver uma manipulação na Warp psíquica ali gigantesca, sabe? Uhum. Tá. Eu. Enquanto a gente caminha, né? Eu segurando meu martelo e minha pistola, eu meio que falo pra eles, né? Talvez essa criatura seja capaz de abrir talvez uma pequena fissura na Warp. Espero que tenham bastante explosivo. Eles parecem checar assim por um minuto e eles confirmam, né? Ali dois ainda tem alguns materiais explosivos, alguma coisa desse sentido, mas os outros já não parecem ter nada desse sentido. Tá. Cara, eu vou me aproximando, indo tipo assim, com aquela cautela, obviamente, né? Tipo, de não ser pego de surpresa por uma criatura muito menor que aquilo, mas se ele parece estar sozinho realmente, eu vou indo de peito aberto pra ele. Conforme vocês começam a se aproximar, dá pra ver que aquela criatura estava manipulando o espaço e vocês começam a ver alguns pulsos acontecendo periodicamente, pulsos elétricos ao redor do cajado dela. Ela parece, de certa forma, distraída ali. De alguma forma, mesmo parecendo poderosa, ela não parece ter notado vocês se aproximando. E antes, né, de qualquer anúncio ou de qualquer tipo de conversa, qualquer coisa desse sentido, dá pra ver que os outros se preparam ali ao redor novamente, erguem as armas e começam a se preparar para lutar com ela. Como tá? Cara, eu é a mesma coisa, tá ligado? Eu vou meio que. Como a gente tá meio distante ainda, eu pretendo me aproximar, mas meio que já da distância enquanto corro, já mirando nela Certo. pra explodir Você ela. vê que o Boris ele começa a correr já na direção dela, enquanto os outros parecem ficar um pouco mais recuados, sabe? Disparando mesmo de longe. E conforme esse processo acontece, pode realizar um teste de armas de fogo se você for disparar. Os outros 4 vão. Eu tenho mais. Deixa eu ver aqui. Tenho mais 8 pra adicionar. Nossa senhora! Tá bom. Cara, ok, beleza. Tirei 13. 13, ok. Cara, você vê que de cara, logo de cara, o Boris ele corre assim na direção daquela criatura e corta tipo um dedo da mão direita dela e ela parece ir pra trás assim e urrar de dor com aquelas duas bocas, inchando assim, um som muito alto. E ela recebe 3 outros disparos, 2 outros disparos no rosto, assim, sabe? Um no rosto direito e um no rosto esquerdo. O outro parece pegar mais na perna. Foram 3 críticos e um 18. Caralho, É foda. caralho. Você vê que a criatura ela parece ir pra trás, assim. Ela parece até meio confusa, meio chocada. Mas você escuta aquele relinchar de novo. E você começa a ver alguns portais ao redor dessa criatura surgindo. Ela mira aquele cajado em um dos Space Marines que está acompanhando vocês. E vamos ver aqui se ela consegue atingi-lo. Ela consegue. Dá pra ver que ela atinge com uma energia espiritual e psíquica quase trovejante um Space Marine. Esse, no caso, é aquele que é mais jovem. E quando isso acontece, dá pra ver uma parte enorme assim da armadura dele se desfazendo, sabe? Parece que ele fica extremamente ferido, ele até cai pra trás e você vê ele se desesperando e entrando em fúria, sabe? Parece que ele fica maluco ali e começa a correr na direção da criatura, sabe? Tá. Foi o suficiente pra ele, tipo, entrar em Fúria Negra ou não? Não, parece que não. Ah, Parece que tá. não. Tá. Mas, tipo, tu fala se desfazer em que sentido? A Cara, armadura se tu vê uma desfaz? parte do peito dele assim, literalmente do peito dele, sabe? Caralho, tá. É pouco assim, mas o restante assim em volta tá bem danificado, mas uma parte do peito dele você vê ali.
Não, mas se é o suficiente pra fazer isso, é poderosa a criatura. Deveras. Então, ok, mais uma rodada. Pode realizar mais um acerto. Ok, eu vou fazer uma coisa diferente, então. Ok. Eu vejo que essa armadura, de certa forma, dá uma certa blindagem pra ela. Ou Ah, não chega a ser isso? cara, não parece, não parece. É em pontos muito específicos, assim, parecem mais joias mesmo, sabe? Tá, não, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou atacar com o meu martelo, certo? Uhum. E eu vou usar minha ação bônus e de movimento pra dar um tiro. Tá certo. Deixa eu fazer o ataque aqui de corpo a corpo. Eu tenho mais 5 pra acertar. Esse aqui é o de ataque. Tirei 19. Cara, olha essa sequência: 19, 19, 19, 18. Tá ligado? Essa foi a sequência, tá ligado? E esse aqui é o do tiro. Ah, porra, o do tiro foi uma merda. Tá, ok, tudo bem. Beleza, outros 3 também acertam e um dos outros erra nesse golpe. Dá pra ver que os 2 disparos eles são feitos mais ou menos no peito, não parecem machucar muito. Dá pra ver que essa criatura parece muito resistente, assim. E você vê o Boris se aproximando, correndo e saltando sobre essa criatura e tentando segurar o cajado dela, sabe? Tentando tirar o cajado da criatura de alguma forma das mãos dela. Ele tenta literalmente entrar em um confronto físico com aquela criatura. Caralho, tá. Cara, o dano da arma, ele é meio diferente. Não tem como rodar o dano. Eu posso só rodar no bot aqui, normal? Pode rodar no bot. Tá. Tirei bem 16 de dano. Ok. Você dispara, né? A criatura parece um pouco ferida, mas pouco. Ela parece realmente bem resiliente. E você vê aquela criatura segurando o cajado e erguendo o cajado com tudo e arremessando fazendo assim, arremessando o Boris justamente bem longe. E dá pra ver que ele bate com tudo naquele outro Space Marine que já tava ferido, sabe? Meu Deus do céu. Aí tá eu de cara com a criatura, sozinho. Não, ainda tem outros 3 Ah, ainda. tá. Ah, tá. É porque São eu pensei que ele 5 ao estava todo. recuado. Então, é porque você também tá, né? Você também tá mais atrás por conta da arma de fogo, eu imagino. Não. Eu fui, tipo, meio que Ah, junto tá. com Então o você é Boris. o que tá bem mais à frente mesmo. É que tá. A única coisa que eu acertei agora foi o martelo, tá ligado? Ah, tá. Então, então você tá corpo a corpo ali mesmo. E dá pra ver que quando os dois se chocam, o choque parece ser tão forte, né? Dá pra ouvir até aquele puff, assim, dos dois se chocando a armadura de metal contra a outra. E os dois parecem ficar meio atordoados, assim, e o Boris também acaba entrando em fúria nesse processo. Dá pra ver que parece que foi o suficiente. O outro, ele parece ficar completamente maluco, sabe? Talvez ele ainda não tenha entrado em fúria negra, mas você vê que ele parece pegar a arma dele e começar a correr com tudo, assim, na direção dessa criatura. Ok, mais uma rodada. Ok, espera aí. Maluco, eu tô tirando muito crítico com esse desgraçado, velho. Cara, tá. Esse vai ser meu quarto disparo contra a criatura. Então eu tenho mais 5 pra acertar. Oh my god. Tá, eu vou novamente. Eu vou usar 4 de mana. Vou atacar com o meu martelo e usar minha ação bônus de movimento pra dar um tiro. Ok. Esse aqui é o do martelo. Foi 15, foi 16. 16, você erra esse golpe. Tá, e o do tiro foi. Nossa senhora, foi 8. Foi 11. Deixa eu ver se você acerta. Você erra esse golpe também. Esses dois você acaba errando. Você vê que a criatura ela se esquiva pra trás, assim, pros dois lados e ela toma um disparo, assim, no rosto também, que o rosto dela direito vai um pouco pra trás. Parece que também foi bem efetivo, assim, mas fora isso ela toma outro no peito que não parece fazer tanto efeito, sabe? Ela se vira, assim, na direção de vocês e choca o cajado contra o chão e você vê vários desses portais surgindo e você vê um processo estranho acontecendo. Você vê rochas passando de um portal pro outro e um portal pro outro e elas começam a meio que se chicotear e uma dessas rochas parece ir com tudo na direção do outro Blade Angel que estava ali. Vai.
E você vê ele desmaiando no processo. A rocha parece chocar inteira assim contra ele, é um rochedo mesmo, sabe? E ele parece perder a consciência e ficar no chão. Quando isso acontece, o Boris se levanta e começa a correr de volta na direção, e aqueles dois que estão feridos começam a correr na direção dele. Nossa, tá. Cara, meio que os dois meio que pararam pra correr na direção do... É o Boris que caiu? Não, é o outro. O mais novo, né? Que não tinha tomado nenhum golpe até então. Tá. Ele desmaiou na hora? Ele parece ter desmaiado, ele não morreu, mas parece que ele perdeu a consciência, sabe? Nossa. Cara, quando eu vejo os outros dois meio que indo socorrer ele... Eles não estão socorrendo, eles estão indo na direção da criatura. Tá, entendi que na direção dele, entendi, tipo, do cara que caiu, mas... na criatura mesmo. Eles não estão em consciência, assim, sabe, pra isso. Não. Cara, eu só bato no peito, eu olho pra criatura e eu quero tentar fazer uma manobra. Eu vou... Tipo assim, eu meio que eu vou correndo, eu guardo a minha pistola, eu vou meio que... A criatura é muito mais alta que eu, qual que é o tamanho dela exatamente? Ela tem uns 8 metros de altura. É gigantesca. Cara, eu vou tentar fazer uma loucura, que é de certa forma. Eu vou meio que correr, eu quero segurar o meu martelo com as duas mãos, e eu quero fazer, tipo assim... Eu quero meio que usar o corpo ou uma rocha um pouco mais alta para meio que pular, e eu quero tentar, de certa forma, quebrar ou desarmar essa criatura desse cajado. Tá certo. Pode realizar um acerto. Isso daí é com armas brancas no caso. E pode somar agilidade também, já que é pra acertar no cajado. Deixa eu ver, eu tenho... Ele é um cajado bem grande, então não é como se fosse tão difícil também de acertar. Tá, eu tenho mais um de agilidade, beleza. Então seria no total mais 6. Cara, 22. Ok, peraí. Cara, você se aproxima, você tenta acertar a parada com tudo, mas a criatura vai pra trás, assim, com o cajado, e ela vai desferir um golpe em você dessa vez. Ela tirou um crítico pra se esquivar disso. Ah, nem fudendo, cara, irmão. eu devo ter tirado já um papo de uns 6, 7 críticos nesse combate. Caralho, okay, pode não fazer precisa tirar com a criatura. É um teste de esquiva. Esquiva, eu tenho... Você aí vai te acertar com o cajado. Cara, tipo, meio que eu... Enquanto eu tava tentando fazer esse golpe, tentando, tipo, segurar muito, porque ainda mais porque a gente é muito pesado, né? Certo. Eu tenho mais 3 de esquiva, beleza. Opa. Nossa, 7. Cara, esse golpe pega em cheio em você, e quando você sente aquele cajado tocando na sua armadura, aquele som elétrico assim ao redor começa a se instaurar, e você sente assim até um curto no seu cérebro, fica até meio difícil de pensar por um tempo, e você é arremessado completamente longe. Quando esse processo acontece, você sente alguém tentando segurar o seu pé, e o impacto é reduzido e você tipo, é arremessado no chão, sabe? Antes de continuar viajando, sabe? Você vê que você foi pego no ar e trago pro chão. Caralho, eu fui muito longe. Pode descontar 13 pontos de vida no processo, certo? Não muito. Ok. E isso físico e 8 de dano psíquico. Quando isso acontece, dá pra ver que o Boris ele se aproxima de novo e ele tenta fazer o mesmo que você. Ele tenta acertar aquele cajado. Sabe? Tá, só pra te entender, deu 21 no total, né? 8 psíquico e 13 físico. Isso, ou 8... exato. Ah, tá. Beleza. E dá pra ver que ele também erra, ele tenta acertar Puta o cajado que da criatura, pariu, irmão. Mas ela se esquiva pra trás, assim, parece berrar na direção dele. E ela parece ainda pronta pra continuar ali o Cara, eu só grito pros caras, tá ligado? Tira essa porra de cajado! Você escuta aquele mais novo que tava ferido, que tá com um buraco no peito. Ele pega assim aquela motosserra, sabe? Começa a correr na direção dele. E vai gritando e ele vai tentar acertar o cajado. Cara, não é possível. Tem que ser todo mundo. Cara, ele acerta. Você vê que parece que o cajado começa ali a
Parece que a motosserra parece tentar cortar um pouco o cajado, não parece ser o suficiente, mas quando isso acontece, você escuta um bum, 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 de várias ondas elétricas assim começando, e a criatura olha assim pro cajado, dá pra ver literalmente a manipulação psíquica ali. E quando esse processo acontece, dá pra ver o Boris se afastando pra trás um pouco, sabe, e recuando, e ele pega o que é grenade launcher, um lança-granadas, sabe? Mas não é o turno dele agora. Se você quiser agir, Eu consigo você me aproximar de novo? Você consegue, mas você tá escoriado. Você consegue se aproximar pra ficar arma de fogo, sabe? Corpo a corpo é muito longe. Tá. Nessa distância eu consigo meio que não me movimentar, mas dar tiro? Dar tiro você consegue. Tá, então eu vou dar 2 tiros na criatura. Eu vou usar minha ação bônus de movimento. Ah, não. Eu tô sem mana. Ah, não. Tenho 6 ainda. Tá, não. Beleza. Vou usar 4 de mana de novo. Eu vou dar 2 tiros na criatura. Okay. Esse é o meu 3º tiro. O próximo vai ser com vantagem. Esse aqui é o do primeiro. Isso. Tá, o primeiro foi 18 mais 6, 24. 24 você acerta. Tá, e o segundo... Você vai querer disparar na criatura em si? Cara, eu quero tentar acertar esse livro que tem no topo, é possível? Tá, ok. No caso o livro tá acoplado no cajado. Né? Sim, mas... Então, mas você pode tentar. Tentar acertar o cajado em si. Certo. Tá. Só deixa eu ver aqui. É um D14, se eu não me engano. É. Deixa eu rodar aqui nos bots. D14 mais 6. Foi 17 de dano no cajado. Ok. Você vê que o cajado parece se partir assim um pouco, ele não chega a se romper, mas parece que dá uma desfigurada ali em uma parte. Você escuta de novo aquele intenso, assim, um som alto, sabe? Ele olha assim pro cajado, a criatura parece até um pouco confusa, sabe? De como que isso está sendo possível, sabe? O segundo, você deu 2 tiros? Ah, tá, é verdade. Tinha esquecido. Ah, deu 2 tiros, mas o segundo deu 2, eu dei 8. 8 segundos, peraí, deixa eu ver. Possível que ele tire uma falha crítica, né? Deixa eu ver. Não, você acaba errando o segundo. Okay. Nesse processo, você vê essa criatura erguendo assim, um cajado, se aproximando do Boris e disparando o cajado com tudo contra ele. Mas quando o cajado vai atingi-lo, você vê que ele se rompe em 2. E quando isso acontece, uma energia liberada, e você vê que quando ele é acertado pelo cajado, o corpo dele parece brilhar em um tom roxo, ele grita assim de dor. Você vê ele colocando o braço para trás e ele desaparece dali. O Boris desaparece? Ele some completamente. Parece que o corpo dele é levado dali em uma luz roxa. Cara, eu meio que de longe olho pra criatura. Então é assim, né? Vai tirar nós de combate. Poderia até arrancar uma perna minha. Mas se você é covarde a esse nível, é esse bico que eu vou comer hoje. E, cara, só vou continuar indo pra cima da criatura, tá ligado? Ok. Sua ação, se você quiser acertar corpo a corpo, é possível. Então eu vou querer acertar corpo a corpo. Ok. Não, se bem que não, eu vou dar um tiro, porque como é meu 4º tiro, eu tenho mais 11 pra acertar ela. Ok, você acerta. A menos que você tire uma falha crítica. Vamos ver só pra... só pra ver se é uma falha crítica ou não é. Aqui, 15. 15, ok, você acerta. Ok, não, perfeito. Esse vai ser bom. Que eu tenho... É um D14 mais 11. Cara, 17 de novo. Ok, cara, você dispara contra a criatura. Você vê ela indo um pouco pra trás, assim, a essa altura ela já parece estar bem ferida. E outros 2 disparos também são acertados contra ela. Mas ela vai um pouco pra trás, assim, você vê ela segurando aquele livro e ela joga fora parte do cajado e quebra aquela parte amarela do cajado, fica só com o livro.
quando ela vai Uhum. indo pra trás, assim, ela parece começar a falar alguma coisa, mas parece que alguma interferência acontece. Você vê que o Warp, o psíquico, ele tá muito presente, e conforme ela vai indo pra trás, parece que uma luz amarela e azulada, assim, meio brilhante, começa a aparecer na mão direita dela, e ela vai começar a disparar contra vocês, mas você vê uma luz azul atrás dela que parece algum tipo de portal, alguma coisa mágica ali, psíquica. Quando ela vai disparar em vocês, ela cai nesse portal. Você vê ela desaparecendo ali também. Cara, quando ela cai nesse portal, eu vejo que aquele portal pode ser da Warp. Parece sim. Você vê que os outros, assim, parecem confusos, eles parecem começar a correr atrás dela! O outro grita, assim, e começa a correr na direção do portal. Cara, eu olho pra eles assim, eu até fico um pouco confuso no momento, eu só seguro meu machado, meu martelo mais firme. Não deixe essa criatura escapar! E eu quero pular no portal. Você corre na direção do portal, você que já estava mais à frente, você salta nele, e conforme você olha para trás, o portal começa a se fechar com você passando pro outro lado. Você passa por aquele procedimento e aquelas luzes azuladas começam a aparecer na sua visão, você começa a ver o universo ali se desdobrando mesmo, uma luz roxa muito intensa, até que de repente você escuta um som elétrico, você começa a sentir o vento no seu rosto de novo. Quando você olha ao redor, você vê nuvens. O portal, ele deu um lugar no céu. Você parece começar a literalmente cair em queda livre. Você sente neve caindo no seu corpo, um lugar frio. Aquele vento vai batendo na sua armadura e você olha para os lados, mas não vê a criatura, vê apenas uma sequência de portais espalhados em diferentes lugares no céu. E de repente, você cai no chão, perdendo a consciência por completo. Você não sabe quanto tempo ao certo se passa, se são horas, se são dias. Mas o frio e a fome começam a te afetar de uma forma muito drástica, ao ponto dos seus órgãos internos começarem a se ativar, os módulos de cura emergencial começarem a fazer efeito ali, os antiácidos, você começa a literalmente, né, digerir o próprio corpo ali para ter essa sobrevida, até que você começa novamente a acordar. Você começa novamente a abrir os olhos. Quando você abre os olhos, você sente uma dor nas suas costas, uma espécie de chute, assim, alguém ou alguma coisa tocando atrás de você. E você pode considerar que você está com um de vida, você está extremamente ferido, assim, e quando você olha ao redor, assim, lentamente, aqueles relampejos, você começa a ver várias pessoas ao seu redor, assim. Mas curiosamente sem armadura nenhuma, sabe? A maioria delas não parece estar armadurada, não parece estar armada. Cara, as minhas armas ainda estão comigo. Dá pra ver que bem mais à frente, assim, tá a sua arma caída, bem mais ao lado o seu martelo, sabe? Eles são humanos? Eles parecem humanos. Nenhum deles parece estar ofensivo, mas eles parecem estar assustados, de certa forma, sabe? Cara, eu vejo que são humanos, assim, eu me levanto rapidamente. Tipo assim, mesmo com muita dor, tá ligado? Eu me esforço muito a me levantar. Eu olho ao redor, assim... So when I went to sleep, my jewels... Boris! Você vê que algumas pessoas dão uma olhada pra trás, assim. Um deles vira assim, ele olha pra você. Oi, quem é você? O que aconteceu? Meu Deus. Você não é uma daquelas máquinas, é? Cara, tipo assim, eu não presto muita atenção nele no momento. Você viu outros usando armadura vermelha como a minha? Outros? Não, você caiu do céu. Literalmente. Eu e outros 5. Não, você tá sozinho, cara. Meu Deus. Você
Você Que vê planeta que do Imperador é esse? ele parece ficar meio confuso, assim. Você vê que é um homem bem baixo, assim, se for tomar em consideração você, sabe? Ele parece ter algum tipo de arma nas costas e carrega um facão daqueles de caça de cortar mato, sabe? E olha assim, olha cara, não sei o que está acontecendo, mas você tá sozinho aqui, não? Você é o único que caiu de um daqueles portais roxos. Pensamos que fosse uma daquelas máquinas. A gente estava pronto para te matar, cara. Criatura maldita. Que Usou a Warp criatura? O pra... que você fala? Cara, tipo assim, aí eu. Você não viu um pássaro roxo gigante voando por aqui, passando perto? Ele dá uma olhada assim para os lados. Você vê uma garota se aproximando assim. Ela dá uma olhada para você assim. Olha, eu acho que é melhor você descansar de alguma forma. De onde você veio? Qual é o seu nome? Como você veio parar aqui? Cara, meio, tipo assim, eu meio que dou uma. Eu caí de um joelho só assim no chão, tá ligado? Tentando ficar em pé, mas com muita dor. Eu tiro o meu capacete pra me conseguir respirar melhor, né? Imagino que eu esteja. Cheguei a cuspir sangue ou algo do tipo. Eu. Eu me chamo Craiva. Sou um Blood Angel. Você escuta de lado assim. O que é, rapaz? Eu meio que olho pro lado assim, tipo assim. Até um pouco confuso. Vocês conhecem o Imperador? Ele Os sempre olha capítulos? assim. Olha, acho que é melhor você descansar. Talvez tenha batido com a cabeça, ou se é de longe, não sei. Tem outros como você que vieram também desse jeito, sabe? Tipo, caíram, chegaram de repente de portais. Você não é o primeiro, não. Mas eu acho Ou que você tá um pouco longe de casa, viu? outros também caíram? Não como você, desse jeito, falando de capítulos, com essas armaduras. Não, outros, coisas diferentes. Teve até um dinossauro que veio pra cá. Um quê? Eles te olham assim por um momento. Um dinossauro. Tipo assim, eu meio que falo, tá, mas sem saber bolhufos do que é um dinossauro. É justo, então. Exatamente, né? Você não sabe o que é um dinossauro, eles não sabem o que é um peixe marinho, é isso. Eu falo, Tá, me leve pra esse ser dinossauro. Olha, primeiro eu vou te levar pra um lugar pra você descansar. Dá pra ver que você tá um pouco machucado, né? Aí eu vou te levar pra conversar com uma pessoa que ela tá responsável pelas pessoas que chegam como você chegou, sabe? De repente, enfim, através dessas coisas, desses portais. Não é a primeira vez que isso acontece, sabe? Inclusive a gente pensou que você fosse, sabe, um daqueles robôs, uma daquelas máquinas que tinha vindo pra cá pra destruir a gente, mas deu pra ver que você era humano, né, que tava respirando e tudo. Que merda. A Warp tá tão presente aqui. O que é a Warp? É coisa demais. Me leve pra essa curandeira. Eles começam a caminhar junto com você. Tá frio, muito frio. O ambiente, assim, ele é... Óbvio que pra você isso não chega a afetar tanto, por conta da armadura e de todos os manipuladores térmicos ali, mas tá muito frio, sabe? É uma neve, assim, que cai e um gelo que compõe, assim, boa parte do lugar. E dá pra ver que o sol dali, você desconhece, sabe? Ele é muito distante, parece ser maior do que o sol que a gente tem na nossa constelação, no nosso sistema solar, mas ele tá muito mais distante, sabe? Então dá pra ver ele bem maior assim, mas ele tá muito longe. Parece que o calor ele demora talvez pra chegar, ou ele talvez não chegue com tanta intensidade. Não dá pra dizer ao certo. O fato é que o lugar é muito frio. Você não vê casas, não vê estruturas, nada além de um pequeno bar ao longe, muito ao longe. E vocês chegam no meio do nada. Aquela menina olha pra baixo. É aqui, pessoal. Deem licença. Ela começa a limpar assim a neve do chão e você vê uma espécie de um alçapão, ele enorme assim, quase como se fosse
do tamanho de uma porta, assim, para baixo. Eles abrem aquilo e você vê uma escadaria feita de pedras que dá para baixo, sabe? Uma escadaria que vai descendo, assim, que não dá para ver o fundo. Já fica Tá. bem escuro, assim, a partir daí. Então dá pra ver que um desses homens, ele pega um isqueiro, assim, e ele começa a acender, sabe? Cara, tipo assim, a primeiro momento eu até fico não preocupado, né? Mas tipo, com medo de talvez eles não serem aliados ao imperador ou algo do tipo, né? Mas eu vejo que só parecem ser mais humanos comuns Uhum. e eu meio que, não de certa forma eu tô tranquilo, mas eu sinto, fico até com um pouco de tentando me posturar, né? Cara, eles são só humanos, tá ligado? Eu dou um tapa neles, eu sei que eles vão morrer. Eu sou capaz de sair dessa situação se eu precisar. Uhum. Muito E eu justo. meio que vou indo. Conforme você vai indo, em algum momento você vê uma porta muito bem ornamentada, né, que começou em uma rede de túneis para um túnel específico, né? E essa mulher, ela dá alguns toquinhos na porta e você escuta lá de dentro uma voz grave assim: "Um minuto, por favor." A porta se abre logo em seguida, você vê algumas pessoas saindo lá de dentro e indo para cima, né, subindo. E você vê um homem que já parece velho. Ele tem o cabelo branco, ele já é um pouco mais, como é que eu posso dizer, de idade, assim, dá pra ver que ele parece ter um rosto de uma pessoa bem sofrida, assim, sabe? E conforme ele se aproxima de você, ele dá uma olhada, assim, pra sua armadura, ele olha pros outros, aquela mulher olha pra ele: "Calma, tá tudo bem, não é uma daquelas máquinas, ele apareceu." Aí ele interrompe ela, de repente, em um portal roxo, não foi? É, exatamente. Entendi. Então, mais de vocês estão vindo a cada hora. Isso é bom. Significa que temos alguma chance. Ele se aproxima assim, ele parece até um pouco corajoso, porque, bom, ele tem metade da sua altura, né, e ele já é bem velho assim, mas ele estende a mão na sua direção. "É muito prazer, senhor." Eu tiro a minha mão assim de onde tá ferido, né? Eu me estico assim pra baixo, né? Não pra baixo, não é tão baixo assim, mas só estico minha mão pra frente. Me chamo Craivor Alicércios VI. E você quem Tudo bem. seria? Eu me chamo Joshua. Eu sou responsável por algumas coisas por aqui. E, bom, você não é a primeira figura que chega de repente com essa abordagem, sabe? Dizendo sobre os portais e sobre a forma como apareceu aqui. Eu não sei se isso está acontecendo do lugar de onde você veio também, mas estamos sofrendo ataques de máquinas. Máquinas que nos trouxeram aqui, que dizimam quem somos, aparecem de repente, roubam o que querem e vão embora. Você diz Necrons? Eles estão aqui? Eu não tenho certeza se é a mesma coisa. Mas, de qualquer forma, seja como for, eu espero que você possa encontrar o que veio fazer aqui, uma forma de voltar para casa ou, quem sabe, uma forma de nos ajudar. Precisamos muito de ajuda, sabe? Muito mesmo. E alguém como você, acho que saberia nos ajudar. Eu meio que. Você vê que ele olha assim para o seu martelo, depois para sua arma e para sua armadura, sabe? Eu essas pessoas, tipo assim, de certa forma, elas parecem ter dificuldade de viver pelo jeito que elas são ali. Assim, Dá pra elas ver que tá meio muitas delas suja. estão feridas, muitas delas estão sujas, alguma outra parece estar com um pouco de fome, talvez sede. Então, parece que um pouco, sim. Tá, eu tiro meu capacete, né? Eu boto ele do lado. Eu vim junto a uma criatura gigantesca, um grande pássaro roxo. Eu vou caçá-la, porque é provável que ela tenha vindo comigo junto com os meus outros parceiros. Se nesse processo eu puder ajudar, eu ajudo. Mas no final, vai ser minha caçada. Ótimo, ótimo.
Me acompanha, Sr. Craivo. É claro. Ele começa a sair, né, daquele assentamento, subindo as escadarias. E ele começa a se aproximar de outro, mesmo esquema, né, dessas portinholas. Tira assim a neve de baixo, abre. Só que dessa vez você vê uma corrente de túneis. Vários e vários túneis, sabe? Conforme você vai entrando, é um pouco apertado para você, mas dá para entrar. Você vai vendo que as pessoas parecem estar se abrigando em buracos nas rochas, nas cavernas ali e tal. E é uma estrutura extremamente precária, sabe? Então você vê, sabe aqueles quartos japoneses que é tipo só um buraco assim na parede e aí a pessoa dorme? É literalmente isso, Sei. sabe? Tem pessoas que dormem assim, aí você vê um quarto, você vê outra coisa. Não existem muito bem casas, assentamentos, sabe? Não dá pra dizer exatamente o porquê disso. Esse planeta é tóxico? Tem grandes tempestades? Não, não. Apenas o frio intenso e as criaturas que vivem lá fora. E depois que aquelas máquinas surgiram e começaram a nos atacar, nós começamos a viver com medo. Vivemos aqui embaixo já faz um bom tempo. Imagino. Bom, alguns, como você, que vieram para cá, estavam dispostos, né, ficaram dispostos a se treinar, a se precaver, tanto para se ajudar quanto para nos ajudar a combater essas coisas, essas máquinas, sabe, essas criaturas. Não sei se esses que você chama de Necrons são máquinas como essas, mas nós precisamos detê-los. Eles estão vindo cada vez mais fortes, em maior número. Só um detalhe que a sua câmera deu uma travadinha. Ah, tá, voltou. Não, voltou já. E está difícil aqui. Eu sei que você não nos deve nada, mas tem pessoas aqui dispostas a te ajudar também. Talvez você possa conseguir encontrar o que você veio buscar mais rápido. É claro. Você Fica- quer conhecer os outros? Ia ser perfeito. Preciso me alinhar do que está acontecendo. Certo. Bom, até lá eu espero que não tenha uma péssima estadia. Eu vou arrumar um lugar para você dormir. Não vai ser difícil, mas não é todo dia que temos comida. Entendo. Não vou tentar atrapalhar vocês. Ele dá um cumprimento assim e começa a te guiar até um local. E conforme ele o guia, terminamos o seu prólogo por aqui. Valeu por jogar. Perfeito. É nóis. Até a próxima.